Olá, nós vamos começar agora mais um programa Seicho Noe na TV, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje, pessoal, nós vamos falar sobre um tema super interessante. Você que nos assiste através da TV, que se ouve através do rádio, ou você que assiste através da internet, nós vamos falar aqui sobre um tema que tenho certeza que vai ser bastante interessante para vocês. O meu nome é Milton Yuki e eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês para falar sobre um tema que é o tema do presidente, o tema do diretor, o tema do dirigente, ou seja, você que já ocupa uma posição de liderança, ou você que está se preparando para se tornar um líder empresarial, você que está se preparando para ser um empresário de sucesso, essa palestra é para você. O mestre Masaru Taniguchi nos dá todas as dicas neste livro, A Sabedoria da Vida Cotidiana em 365 Preceitos, volume 2. Esta palestra está no capítulo 9, onde o mestre nos dá então, as dicas como nós vamos desvendar o segredo do verdadeiro êxito. Então vamos começar falando sobre como vamos enfrentar a crise. E quando vem a crise, o que acontece? A economia fica estagnada, tem inflação, sobe, taxa de juros sobe, inadimplência aumenta o desemprego e aí começa então a virar aquela bola de neve. Então o mestre Masaru Taniguchi, ele dá as dicas, como é que você vai enfrentar essa situação. Você deve ter percebido, quando você liga a TV, você abre os jornais e quando você começa a assistir o noticiário, parece que vem assim um tsunami de notícia negativa. E de repente esse volume de notícias negativas começa a tomar conta da gente. Aí de repente você começa a ficar preocupado, fica inseguro, tem alguns empresários que ficam deprimidos. E o que o mestre nos ensina nesse livro, ele nos ensina o seguinte, ele até dá um exemplo, ele fala o seguinte, um escritor, por exemplo, quando ele está inspirado, ele consegue produzir muita coisa, ele consegue escrever, ele consegue aumentar muito a produção intelectual. Assim como o arquiteto. O arquiteto, ele tem boas ideias, tem bons insights, quando ele está inspirado. Quando você trata de um trabalho, por exemplo, manual, o que o mestre nos diz com muita sabedoria é que o trabalho manual, às vezes, em termos de quantidade, parece que não muda muito nesse contexto. Mas o que é afetado nesse contexto é a qualidade. Tá? A quantidade, talvez a gente consiga produzir num ambiente adverso, mas o problema está na qualidade. Então, quando existe essa situação num ambiente empresarial, o que o mestre nos diz? Que o empresário, a diretoria, os funcionários, no momento de crise, eles têm essa questão da criatividade, da imaginação, fica bastante afetada em função da negatividade que toma conta dessas pessoas que vivem naquele contexto. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é não olhar para o aspecto negativo e olhar o quê? O lado positivo que existe dentro daquela situação, entre aspas, de crise. E quando a gente fala em crise, o mestre Masaru Taniguchi ele é muito assertivo. Ele diz, crise não existe. O que existe é uma situação de mudança na economia. E quando ocorre uma mudança na economia, o que acontece? A riqueza muda de mãos, ou seja, sai da mão daqueles que não perceberam a mudança e vai para a mão daqueles que perceberam a oportunidade. Inclusive, a palavra crise em japonês chama-se kiki, e são dois kanjis. O primeiro kanji significa perigo.
E o segundo kanji significa oportunidade. Ou seja, no momento de crise, entre aspas, existem oportunidades. Isso significa que nessa mudança que ocorre na economia, tem oportunidades surgindo, e o que o mestre nos ensina é que a gente deve se preparar para olhar o aspecto positivo do momento de transformação. E aí você vai conseguir identificar as oportunidades. Tem um amigo meu que ele é um alto executivo de uma multinacional. Nessa fase de transformação na economia brasileira dos tempos recentes, eles receberam uma orientação da Casa Matriz, que fica na Europa, onde o chefe dele, que é o presidente mundial, falou o seguinte: todos os lugares onde a nossa empresa atuou, sempre saímos mais fortes, melhores e maiores das crises. Ou seja, vai para o Brasil, volta para o Brasil, identifica oportunidades para nós comprarmos empresas, para nós identificarmos oportunidades para nós crescermos. E então, esse alto executivo, hoje ele tem uma clara visão que o Brasil, apesar da situação teoricamente adversa, temos muitas oportunidades. Então, é assim que a gente deve enfrentar as dificuldades, ou seja, procurar ver o aspecto positivo, porque crise não existe. Eu repito, crise não existe. O que existe é uma situação de mudança, e quando ocorre a mudança, existe naturalmente o perigo para aquelas pessoas que não perceberam a mudança, e por outro lado existe a oportunidade para aquelas pessoas que estão com a mente sintonizadas às oportunidades. Agora vamos para a segunda questão. Como é que você vai lidar com funcionários que erram? Como é que você lida com funcionários que fizeram alguma coisa errada? Então, nesse livro, Sabedoria da Vida Cotidiana, volume 2, o mestre, ele nos dá a seguinte dica: quando um funcionário comete algum erro, nós não devemos humilhar o funcionário, usarmos palavras ásperas, destratar, desqualificar, que ao fazer isso, e muitos chefes fazem isso, o funcionário fica extremamente deprimido, né? Porque ele já está mal, porque cometeu um erro, ele fez alguma coisa errada, e aí ele não está se sentindo bem. E na hora que chega um chefe, e pela sua posição, ele começa a botar pressão em cima do funcionário, então, ao invés do funcionário ele ter uma reação positiva, ele fica com mais complexo, e aí, a ponto dele ficar revoltado, então aí ele deixa de produzir, ele deixa de ser um funcionário comprometido com a empresa. E o mestre ainda nos ensina o seguinte, que ao perceber que algum funcionário fez alguma coisa errada, a gente deve tratar esse funcionário com devido amor, devido respeito, e consolá-lo e acolhê-lo, porque esse funcionário certamente está sentindo mal. E aí, na hora que um chefe, ele acolhe esse funcionário, ele consola esse funcionário, o funcionário se sente amparado, então, em contrapartida, esse funcionário vai dedicar ainda mais, ele vai trabalhar ainda mais para que essa empresa prospere em reconhecimento a essa valorização que o seu chefe fez. E agora, eu também fiquei devendo para você dar as dicas, como é que você faz para você ser promovido? Como é que você faz para você galgar cada vez mais posições elevadas dentro da sua empresa? Quando você olha na empresa, a empresa tem, para cada cargo, ele tem as necessidades daquele cargo, ou seja, o que o ocupante precisa saber fazer, o que o ocupante precisa ter de conhecimento. E você tem o ocupante daquela posição. Normalmente, essas duas coisas estão em equilíbrio, necessidade do cargo e a capacidade do ocupante daquele cargo. Se você fizer exatamente aquilo que
esperam de você, você estará sempre numa posição de equilíbrio, portanto, você não vai ser promovido. Então, qual que é o segredo? É você sempre performar mais, você desempenhar mais, entregar mais do que aquilo que esperam de você. Ao fazer isto, você cria um desequilíbrio, ou seja, a empresa é obrigada a elevar o seu cargo, ou seja, é obrigada a te promover. Então, procurem sempre, para você ser promovido, para você construir uma carreira rápida e sustentável, procure sempre fazer mais do que esperam de você. Procure, se você é um supervisor, procure performar, pensar, agir como se fosse um gerente. No dia que você for promovido para gerente, você começa a performar, desempenhar, pensar, agir como um diretor. No dia que te promoverem para diretor, você começa a pensar como um vice-presidente, começa a trabalhar como um vice-presidente e assim a empresa vai ajustando o cargo, ou seja, vai te promovendo. Então, procure sempre fazer mais do que espero de você. E quando você acordar de manhã, principalmente na segunda-feira, ao invés de pensar, poxa vida, hoje é segunda-feira, ai meu Deus, vai começar tudo de novo, você pensa da seguinte forma, que bom que hoje é segunda-feira, é o dia da semana que fica mais longe da outra segunda-feira. E procure começar o seu dia com um pensamento positivo. E comece o dia pensando assim, hoje vou inovar em alguma coisa, vou melhorar alguma coisa, eu vou fazer a diferença, vou fazer alguma coisa bem interessante, bem legal para a minha empresa, vou contribuir para que a minha empresa prospere cada vez mais. E com esse tipo de pensamento, com essa atitude mental, comece o seu dia. Tenho certeza que você vai galgar posições cada vez mais importantes na sua empresa, você vai ter uma carreira ainda mais robusta dentro da sua organização, ok? Nós vamos agora para as dicas do programa da Seiichi Onoe e daqui a pouco a gente volta para a gente fechar essa primeira parte com as dicas de como é que você vai prosperar e como é que a gente vai então ter sucesso dentro da sua empresa, dentro do seu empreendimento e dentro daquilo que você está fazendo. Tá bom? A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Já é tradição. Todo domingo das 9 às 11 horas da manhã, em mais de 500 pontos espalhados pelo Brasil, você tem um encontro marcado com a felicidade. É o Domingo da Seiichi Onoe, onde você assiste a reuniões alegres, com palestras que ensinam a arte do bem viver e como superar os mais diversos problemas do cotidiano. Como se tornar mais saudável, dicas para atrair a prosperidade, o que fazer para ter uma vida mais harmoniosa e plena. Tudo isso você encontra nos nossos núcleos a cada manhã de domingo e com entrada franca. E mais, livros que iluminam a vida, orientação pessoal com professores da Seiichi Onoe, espaço infantil onde seus filhos aprendem o beabá de uma vida mais harmoniosa e ligada a Deus. Enfim, aqui você encontra amigos, respostas e o conforto espiritual necessário para superar todos os obstáculos. Venha e traga sua família para o Domingo da Seiichi Onoe, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Confira a nossa programação. Muito bom, estamos aqui de volta para darmos para vocês as dicas de como alcançar a verdadeira prosperidade. Só que antes eu quero contar para vocês um relato bem interessante. E até chequei hoje de manhã na internet, no LinkedIn, e está confirmado aquilo que a gente vai contar para vocês. Quando eu era presidente de uma empresa de tecnologia, nós contratamos, naquela época, uma telefonista, a Gabriela. E ela veio através de uma agência de emprego. Sabe essas agências que fornecem mão de obra temporária, office boy,
secretária, telefonista. Então, ela veio através de uma agência de emprego. E, apesar de ser uma função muito simples, né, telefonista, recepcionista, a gente percebeu na Gabriela um grande potencial. Ela ainda não tinha nem curso superior, ela tinha parado o 2º grau. E aí, quando ela começou a trabalhar na nossa empresa, eu passei para a Gabriela a seguinte missão: Gabriela, você vai ser responsável para organizar a festa de final de ano da nossa empresa. Ela levou um baita susto, falou, meu Deus, eu vou fazer isso? Falei, sim, você tem todas as condições para organizar essa festa. Essa festa era para cerca de 80 funcionários, e aí, o que aconteceu? A primeira noite a Gabriela passou em claro, tão preocupada que ela estava com aquele trabalho. Mas aí no dia seguinte ela veio já com um monte de ideias e final de semana ela, em vez de ficar descansando, ela foi atrás, foi procurar locais, começou a visitar hotéis, começou a visitar outros locais, tipo chácaras, salão de eventos para a realização da festa. E ela se dedicou de corpo e alma para a realização desse evento. E, gente, vocês não acreditam, ela superou todas as expectativas, porque ela encontrou um lugar excelente, ela negociou, preparou toda a festa de final de ano e foi uma festa assim, maravilhosa, foi um tremendo sucesso. E foi ali que ela comprovou que ela tinha um grande potencial. Aí, depois de algum tempo, surgiu uma vaga de secretária para a diretoria. E aí, nós demos a oportunidade para a Gabriela. Ela agarrou e começou a trabalhar, dedicar, porque ela atendia muito bem os telefonemas, falava muito bem com os clientes, e com isso a gente percebeu que ela tinha esse potencial, virou secretária da diretoria. Aí, depois de um certo tempo, surgiu uma vaga na área comercial. Como ela atendia a diretoria, volta e meia tinha ligação de clientes, tinha ligação dos parceiros de negócio, e ela sempre atendeu super bem. E aí, quando surgiu a vaga na área comercial, ela foi promovida para essa posição e se deu muito bem. E virou uma gerente de conta, na gerente de negócios, e aí, recentemente, porque depois eu saí da empresa, e aí a vida continuou, cada um seguiu o seu caminho. E aí, recentemente, checando o LinkedIn, eu descobri que a Gabriela, hoje, ela é diretora de vendas de uma multinacional, né? Ou seja, se ela tivesse naquela posição de telefonista, se nós não tivéssemos percebido o potencial que ela tinha, talvez, depois de 10 anos, ainda seria uma simples telefonista, ou talvez alguma posição um pouquinho melhor que isso. Mas hoje, ela já fez um curso superior, já fala inglês fluente e está numa posição de diretoria de uma multinacional. Ou seja, as pessoas ocupam o espaço que a empresa dá. Nós não podemos limitar as pessoas. Às vezes você vai numa empresa super organizada, tem descrição de cargos, de função, e aí coloca todo mundo naquela caixinha, e que é um grande pecado, porque você limita as pessoas de acordo com aquela caixinha. Então, se você, que é um dirigente, você que tem uma posição de comando, se você enxergar naquela pessoa, não aquela pessoa com aquela posição simplesmente definida, ali em descrição de cargos e salário e de função, e você enxergar naquela pessoa o Filho de Deus, aquela pessoa com toda a sua capacidade, e dá a ela oportunidade, dá a ela responsabilidade, essa pessoa vai ocupar todo o espaço. Por isso, se você quer ter uma empresa que vai prosperar, se você quer uma empresa que vai crescer, procure dar aos funcionários a oportunidade de ocuparem o espaço, ou seja, jamais limitem, porque todos nós somos filhos de Deus. Em sendo filho de Deus,
temos capacidade infinita, temos um potencial enorme. Então, a gente precisa demonstrar na prática todo esse potencial, assumindo cada vez mais responsabilidade, assumindo cada vez mais desafios e nunca se limitar. Então, essa é uma forma da gente conseguir com que as pessoas manifestem todo o seu potencial, dando a elas a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. E agora, nessa parte final, nós vamos falar sobre como alcançar a prosperidade, que se encontra no capítulo 9 desse livro, A Sabedoria da Vida Cotidiana. Então, o mestre, ele é impressionante. Esse livro é como se fosse o manual do presidente, como se fosse o manual do diretor, como se fosse o manual do empresário que quer construir uma empresa de sucesso. E aí, então, vamos às dicas que o mestre Masaru Taniguchi nos dá neste livro aqui. Primeira coisa que ele diz: a força atrativa da atmosfera alegre. Ou seja, uma empresa que tem uma atmosfera alegre, os funcionários trabalham leves, de uma forma alegre. É como, ele diz assim, é como se fosse aquelas ameixeiras que dão as flores e começam a produzir os frutos, né, na primavera, começa as flores na primavera, depois começa a produzir os frutos. E aquelas ameixeiras que estão na posição que bate bastante sol, tem muita claridade, muita luz, muito calor, elas desabrocham mais rapidamente e produzem frutas saborosas, doces, maravilhosas. Enquanto que aquelas ameixeiras que estão na parte da sombra, aquela parte úmida, onde não bate sol, demoram para produzir a fruta. E aí fica aquele botão fica duro, não se desabrocha como aquelas que tiveram a luz. Da mesma maneira, a nossa vida é assim, onde tem luz, tem vibração, tem alegria, as coisas desabrocham, florescem. Onde tem a escuridão, aquela coisa sombria, as coisas não desenvolvem. A única coisa que desenvolve em lugar frio, úmido, escuro é micróbio. E nós não queremos isso. Nós queremos construir coisas maravilhosas, coisas vibrantes. As melhores lojas do varejo, para quem atua no comércio, vocês sabem que as melhores lojas são aquelas lojas que têm uma vibração positiva. São aquelas lojas que você entra, você sente a leveza, a alegria, o sorriso nos vendedores. Você vê aquela loja bem iluminada. Então, são as lojas que atraem os clientes, como a luz, né? Onde tem luz, a luz atrai muitos insetos, né? São atraídas pela luz. Então, a loja é a mesma coisa. Se você entra numa loja que está tudo escuro, tudo meio desorganizado, você encontra funcionários, vendedores com aquela cara de maracujá maduro, né? Com aquela cara triste, os clientes vão embora. Ninguém se sente bem num lugar desse. As lojas que estão tendo grande sucesso no mundo, existe até um ritual, os funcionários, antes de abrirem as lojas, os funcionários fazem uma reunião, soltam aquele grito, né, com o lema da loja, e aí eles ficam enfileirados na porta, quando abrem as portas, recebem os clientes aplaudindo, com um sorriso, com aquela vibração. Então, é como se fosse assim, um grande acontecimento do dia, que é abrir a loja no seu dia a dia, né? Então, essas são as dicas que o mestre Masaru Taniguchi, com muita sabedoria, nos coloca nesse livro. E o mestre ainda, ele diz o seguinte: antes de você abrir a loja, você deve, como um bom adepto da Seicho Noe, você deve abrir a loja e deve fazer, antes de abrir a loja, fazer uma oração. Você mentalizar aquela loja, repleta de clientes. Você deve visualizar clientes felizes, sendo atendido por funcionários atenciosos. E começa a agradecer os seus clientes, começa a agradecer os seus funcionários, os seus fornecedores, e você começa a agradecer, inclusive, a mercadoria, os produtos,
os equipamentos, o maquinário, para que tenha já uma vibração. Quando os clientes chegarem, os clientes já vão encontrar uma vibração maravilhosa, né? Os funcionários felizes, as mercadorias abençoadas e os próprios clientes já abençoados por você, que é o dono da loja. E isso então é que vai atrair cada vez mais clientes e essa loja então vai prosperar. E uma outra coisa importante que o mestre nos ensina é que tudo tem que ser vivificado. Não pode ter produtos lá encalhados, não pode ter maquinário parado, não pode ter funcionário parado, não pode ter espaço parado, ou seja, tudo que está na loja ou que está na sua empresa, isso vale também para a sua casa, tudo que você tem que ser vivificado, não pode estar ocupando espaço, não está sendo vivificado, porque isso é que impede o quê? A circulação da riqueza. E para a gente ir encerrando aqui, o mestre Masaru Taniguchi nos orienta, vamos trabalhar para o benefício de maior número possível de pessoas. Vamos construir ambientes alegres, ambientes vibrantes e trabalhar sempre em prol do seu próximo, tá bom? E aqui a gente vai encerrando o programa. Agradeço imensamente a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Seitoneira do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só. A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se a sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisa de natureza impura. Então, dica do programa da Seitoneira para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone grátis, pelo fixo 0800 770 2600. Se for do celular, 0 operadora 11 5074 4180. Então, princípio básico da felicidade para você. Muito obrigado. Oração para assegurar o êxito. Se a sua vida não vai tão bem quanto você gostaria, é porque você coloca freios em sua mente, como se estivesse brecando sempre o veículo em que anda. Enquanto não cessar de frear, limitará seu êxito. Se você conseguir gravar a verdade em seu subconsciente, sua convicção materializar-se-á infalivelmente e alcançará êxito com certeza. É preciso orar, orar e orar. Pratique a meditação Shinsokan todos os dias e ore da seguinte forma: não vivo separado de Deus, sou um com Deus. Deus me auxilia e faz-me realizar o trabalho a mim atribuído. Sou o que Deus é. Tenho o que Deus tem. Sou capaz, já sou bem-sucedido. Muito obrigado.